Vamos refletir rapidamente sobre fantasias, né? A verdade é que é muito comum que o ser humano tenha fantasias, né? O que é fantasia? Né? É uma imagem, é um fantasma, certo? Algo que você vê como uma visagem, mas que está ali dentro de você, né? É um imaginário de mundo, vamos colocar assim, né? Então, quando você está ali imaginando e pensando nas coisas, imaginando como vai ser o futuro, como que vai ser isso e aquilo, você acaba fantasiando o mundo, certo? Imagine, por exemplo, uma moça empolgada para um casamento, imaginando como a festa vai acontecer, certo? Ela cria uma fantasia daquele momento, né? Desde como vai ser o evento, as pessoas que vão estar ali. E se você questionar essa mulher, essa moça, né? Você vai perceber e ela vai admitir que muito do que se está imaginando ali pode simplesmente não acontecer. É uma ficção, certo? Por exemplo, pessoas que ela gostaria que estivessem ali, por algum motivo, inúmeros motivos, podem acabar não conseguindo estar, seja por impedimento ou porque realmente negligenciaram, não fizeram questão e não deram preferência. Então, a nossa cabeça ela tem uma tendência de imaginar o mundo, né, e querer moldar o mundo para que as coisas sejam vantajosas para nós. Então, eu, como qualquer ser humano, sou egoísta, eu consigo apenas ver a mim mesmo, consigo apenas perceber as minhas próprias necessidades. É muito difícil você realmente conseguir observar o mundo e entender as necessidades e dificuldades dos outros, certo? Então, a nossa cabeça, a nossa própria natureza nos leva a focar muito em nós mesmos e começar a fantasiar, né, com um mundo que seja ideal para nós, com as coisas conforme a nossa vontade, né? E é interessante pensar sobre isso porque isso é muito forte, principalmente na juventude, certo? Eu vou dar um exemplo disso na rebeldia. Por que o jovem ele tende a fantasiar tanto com prazeres, como não apenas o jovem, mas o adulto também faz muito isso, né? Como ir em festas, por exemplo, os ambientes com bebidas, com barulho, todos esses prazeres atrelados ao imaginário, certo? Tudo começa com uma vontade muito grande de conhecer essas coisas, mas perceba que quando você conversa com uma pessoa mais jovem, que ainda não foi em um ambiente como esses, mas viu em filmes, viu em alguém comentando, viu as pessoas falando como se fosse uma coisa muito grande, a cabeça dele é preenchida com esse imaginário, com essa fantasia, certo? E enquanto ele não consegue conhecer aquela coisa de fato, ele vai fantasiar por ela. É como um rapaz que fantasia um namoro, certo? Você fica ali imaginando, colocando mil e uma coisas na cabeça, mil e um acontecimentos fictícios, imaginando como as coisas vão ser, como que vai ser bom, o que vai acontecer, até talvez as falas, até as pessoas, até a aparência das pessoas que vão estar lá, a gente tende a imaginar, né? Mas a fantasia ela dura até o momento chegar. Quando o momento chega, as coisas acontecem de forma diferente, né? Porque o mundo não respeita a nossa vontade, né? O mundo não respeita o nosso imaginário. Na verdade, nem se importa. As coisas simplesmente vão acontecer de outro jeito. Então, começa a vir uma série de frustrações, decepções, e à medida que a pessoa vai perdendo a capacidade de se iludir com aquilo, então ela vai se frustrando mais cada vez com aquilo e criando um tédio em cima daquilo, certo? Então, quando a gente fantasia, tudo parece ser muito bom, mas quando você conhece na realidade, você tem que lidar com as partes ruins daquilo. E você não vai conseguir substituir a parte ruim com uma fantasia, por mais que tente, né? E a vida tem muito sobre essa questão de você constantemente, ao longo da vida, perceber que o mundo não respeita a sua vontade, que na verdade nada se adapta às nossas preferências, muito pelo contrário, a nossa tendência é justamente ter que se adaptar ao mundo para continuar sobrevivendo. Agora, o mais interessante é perceber como que isso é exatamente as consequências do pecado, certo? Quando Deus cria o homem à imagem e semelhança dele, Deus cria o homem
dentro de uma estrutura para que ele funcione conforme o planejamento de Deus. Então Deus dá uma esposa para o homem, Deus dá um trabalho para o homem, Deus dá um ambiente para o homem viver. Mas o homem ele tem uma ilusão, uma fantasia, né, que é ser como Deus. Ele sabia como era ser como Deus? Não tinha como ele saber, mas ele abraça de alguma forma esse discurso e essas vontades e coloca na frente de todo o resto que ele já tinha. E isso leva ele a escolher uma escolha muito miserável, e razão pela qual nós temos sofrimentos hoje em dia e todas as consequências do pecado. Certo? Esse homem foi Adão, né? Então, assim, se Adão tivesse sido realista e lógico naquele momento, ele perceberia que a razão de Deus dar uma lei e Deus dar uma ordenança é para que a gente aprenda a fazer o que é correto e a viver dentro de um limite de realidade, certo? Onde as coisas funcionam. Você vai ver isso no capítulo 1 de Josué, quando Deus chega para Josué e fala: medita no livro da lei, certo? Por quê? Porque se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido em tudo quanto fizer. Porque você vai ser prudente. Você vai fazer as coisas de um jeito correto, certo? A fantasia nos leva a escolher escolhas ilusórias, né, por coisas que são ilusões, são impressões mentirosas e etc. E isso acaba se deturpando muito ao longo do tempo nas nossas vidas e vai acumulando defeitos atrás de defeitos por causa de ilusionismos, certo? Por causa de imaginários que nos convencem e nos faz buscar aquelas coisas. E muitas vezes a gente não para pensar no que realmente é correto e funcional e no que é devido se fazer. E até às vezes a gente é tão apegado ao nosso próprio eu, nós somos tão egoístas, que mesmo quando alguém te mostra o que é certo e funcional, você não necessariamente vai concordar e aceitar aplicar isso, certo? Porque você está tão encantado por um imaginário e por um discurso que a realidade não é o suficiente. Você quer ser o seu próprio Deus, você quer mandar na sua vida e fazer as coisas acontecer do seu próprio jeito, certo? Era exatamente isso que Adão queria, fazer as coisas do próprio jeito dele, né? Isso parece liberdade, mas convenhamos, quando fazemos as coisas do nosso próprio jeito, alguma coisa sempre vai muito errado, porque a gente não consegue ter todo o conhecimento do mundo, a gente não consegue ver todo o cenário, a gente não consegue entender tudo. Nos falta conhecimento, nos falta sabedoria e nos falta uma experiência ampla para conseguir tomar boas escolhas. E aí você pensa, até a pessoa ter essa experiência, ela já vai ter tomado muitas decisões erradas. Se ela tivesse confiado a experiência dela às palavras de Deus, ela teria evitado muitas escolhas ruins, porque Deus, leia Deuteronômio capítulo 8, versículo 5, o que Deus está disposto a fazer para todo aquele que é humilde o suficiente de reconhecer que Deus tem autoridade como Criador, como Rei, como Senhor sobre nossas vidas, é educar o homem a fazer as coisas do modo correto, a fazer direito, abandonando seus próprios erros, abandonando o orgulho e se deixando corrigir, certo? Todo mundo tem defeitos, mas Deus quer tratar os nossos defeitos, tá? E certamente temos esse apoio em Cristo Jesus, que morreu por nós, que veio para cumprir essa vontade de Deus de nos estender salvação e possibilidade de redenção e remissão de pecados. É por causa de Cristo que hoje nós podemos ter acesso a Deus, acesso às Escrituras sagradas, que é a lei de Deus, e que nos ensina a fazer as coisas do jeito certo. Se não fosse Cristo, nós não teríamos nem acesso a Deus, nem teríamos acesso às Sagradas Escrituras e estaríamos completamente cegos, assim como qualquer pessoa que não tem Cristo. E se você não tem Cristo, escolha e busque a Cristo, certo? Porque Ele está disposto a te educar e te discipular. Todo cristão é, acima de tudo, discípulo, aprendiz de Cristo para fazer as coisas do modo correto.